Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um versículo glorioso na qual nós vamos aprender da parte do Espírito Santo o quanto é importante para Deus e quão é necessário e quanto pesa lá no céu as nossas atitudes, as nossas boas atitudes, as nossas ajudas, quando nós temos misericórdia e quando nós temos compaixão da necessidade do outro. Vai contar a história do rico e do mendigo. O rico se fartava, não faltava nada para ele. E ele via um mendigo na frente da sua casa, mas nunca se compadeceu dele, nunca teve de misericórdia, nunca vestiu, nunca alimentou, nunca passou um remédio para sarar a ferida, porque o texto diz que ele estava cheio de chagas. Ambos morreram. Lázaro foi levado para o seio de Deus. O mendigo foi para o inferno. E de lá ele viu Lázaro no seio de Deus, sendo consolado, e ele atormentado. E aí ele implora para que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na boca dele, porque ele está em chamas. Deus aqui, usando no caso a fala de Abraão, fala para ele: não, você já recebeu em vida os seus bens. E parafraseando aqui, Deus estava dizendo: você teve condição de ajudar ele, e o que você fez? Você não matou a fome dele, você não vestiu ele, você não ajudou, não passou remédio nas feridas dele. Agora você quer que ele, estando num lugar bom, te ajude, já que você está em tormenta, num lugar ruim, porque você teve condição de fazer o bem e você decidiu virar as costas e não fazer o bem? Porque a palavra do Senhor fala para nós que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Louvado seja Deus. Então, aqui com esse versículo, Deus está dizendo: faça o bem, ajude seu próximo, independente de quem seja, independente de qual seja a necessidade. Se você tem possibilidade, Mãe Inês, eu não tenho condição. Se você não tem condição, você não está pecando. Agora, se você tem condição de fazer, se você tem condição de abraçar, se você tem condição de auxiliar aquela pessoa em alguma coisa e você está virando as costas, Deus está dizendo: você está pecando. Louvado seja Deus. E aí ele se preocupa e fala assim: olha, Pai, eu te imploro então que eu mandes até a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. E que aqui eu entendo no texto que ele está falando assim: ó, todos os meus 5 irmãos, eles vão vir para cá, Pai, porque eles estão vivendo exatamente como eu vivi, ignorando os pobres, ignorando os necessitados, virando as costas para aqueles que estão com fome. E eles têm condição. E eles têm condição de estar ajudando. Só que tem o mesmo pensamento que eu, então eu não quero que eles venham para cá. E aí ele insiste, ele fala assim, ó: se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E aí é onde eu li o texto. Ele fala: se não ouvem a Moisés e as profetas, tampouco deixarão persuadir ou se convencerão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Deus está dizendo: tudo tem que ser feito com vida. Tudo tem que ser feito ainda nesse plano, nessa nossa realidade. Porque quando nós passamos daqui para outra realidade, para o mundo espiritual, tanto inferno como vida com Deus, é eterno. Não muda-se. Não tem como mudar isso. É isso que está dizendo. Então vamos fazer o bem hoje, agora. Essa é a palavra para mim e para você hoje, através do Espírito Santo de Deus. Amém?